Sabia que o AVC é a segunda doença que mais mata em todo o mundo? Então, fique comigo para saber isso e mais sobre o AVC. Portanto, o que é o AVC? O AVC, também chamado de acidente vascular cerebral. O que é isso? Antes de você saber o que é isso, eu quero que você saiba sobre a anatomia e a fisiologia do encéfalo. Falar de anatomia e da fisiologia do encéfalo é falar de um tema muito complexo. Precisaria de uma aula específica só para falar sobre isso, mas o importante que você deve saber na anatomia e da fisiologia do encéfalo ligado a AVC é o que é o encéfalo, quais são as partes que formam o encéfalo, quais são as funções dessas partes que formam o encéfalo e quais são as artérias que irrigam o encéfalo, ou seja, quais são as artérias que garantem o fornecimento de oxigênio e que garantem o fornecimento da glicose para o encéfalo. Portanto, se você tem esse conhecimento na tua mente, você já tem um pré-requisito para entender de uma vez por toda, para entender de modo fácil sobre o AVC. O que é o encéfalo? Você tem que entender que o encéfalo é uma das partes do famoso sistema nervoso. Portanto, o encéfalo é formado por 5 partes. Quais são essas partes? A primeira parte que forma o encéfalo é o cérebro. Este órgão que eu estou a apontar aqui na imagem chama-se cérebro. O cérebro é a primeira parte que forma o encéfalo. A segunda parte que forma o encéfalo é o cerebelo, que é este órgão que eu estou a apontar aqui na imagem. O cerebelo é a segunda parte que forma o encéfalo. A terceira parte que forma o encéfalo é o tronco encefálico, este órgão que eu estou a apontar aqui na imagem. Portanto, o tronco encefálico é a terceira parte que forma o encéfalo. A quarta parte que forma o encéfalo é uma estrutura ou é um órgão chamado tálamo, embora que aí na imagem não tenha, mas é importante que você saiba disso. A quarta parte que forma o encéfalo chama-se tálamo e a quinta parte que forma o encéfalo chama-se hipotálamo, embora que aí na imagem não tenha, mas é importante que você saiba disso, que são 5 partes que formam o encéfalo: cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tálamo e hipotálamo. Não esqueça essa informação. Se você esquecer isso, já está ferrado. Portanto, a primeira parte que forma o encéfalo é o cérebro, como tu pode ver aqui na imagem. Este é o cérebro. Portanto, o cérebro é uma das partes mais importantes e sensível no corpo humano. E qual é a sua função? O cérebro permite a gente realizar as nossas funções psíquicas ou permite a gente realizar as nossas funções psicológicas, como o pensamento, o raciocínio, a memória, a fala, as emoções, a audição, a visão. Permite também a gente realizar os movimentos voluntários, como andar, correr ou pegar algo, entre outras funções. Portanto, se a gente faz tudo isso, é graças ao cérebro. Portanto, a segunda parte que forma o encéfalo é o cerebelo, não esqueça isso. A segunda parte que forma o encéfalo é o cerebelo. O cerebelo é este órgão que eu estou a apontar aqui na imagem. Portanto, o cerebelo, ela está logo abaixo do cérebro. Primeiro vem cérebro, por baixo do cérebro vem um cerebelo. Portanto, qual é a função do cerebelo? O cerebelo permite a gente movimentar o nosso corpo, permite o corpo ter postura, permite também o corpo ter equilíbrio. Portanto, se a gente faz tudo isso, é graças ao cerebelo. A terceira parte que forma o encéfalo chama-se tronco encefálico. Atenção, a terceira parte que forma o encéfalo chama-se tronco encefálico. Portanto, o tronco encefálico, ela une ou liga o cérebro, cerebelo à medula espinhal. Atenção, o tronco encefálico, ela liga ou une cérebro, cerebelo à medula espinhal. Portanto, qual é a função do tronco encefálico? O tronco encefálico, ela controla as funções vitais no nosso organismo, como o controle da frequência cardíaca, o controle da frequência respiratória e o controle da pressão arterial. Portanto, o órgão que é responsável pelo controle da frequência cardíaca, que é responsável pelo controle da frequência respiratória e que é responsável pelo controle da pressão arterial é o tronco encefálico. É importante que você saiba disso.
Portanto, a quarta parte que forma o encéfalo é o tálamo. Embora que aí na imagem não tenha, mas é importante que você saiba disso. A quarta parte que forma o encéfalo é o tálamo. Portanto, o tálamo tem a função de receber as informações sensoriais, como o tacto, como a dor, como a visão, como a audição, e manda para o cérebro. Atenção, eu não disse que o cérebro desempenha aquelas funções que eu disse, mas antes daquelas funções chegar até lá o cérebro, é o tálamo que direciona para a região específica a nível do cérebro. Portanto, o tálamo ela tem essa função de receber as informações sensoriais e mandar para a região específica no cérebro. Além disso, o tálamo também participa no movimento do corpo. Portanto, é importante que você saiba disso. A quinta parte que forma o encéfalo, embora aqui na imagem também não tenha, mas é importante que você saiba disso. A quinta parte que forma o encéfalo é o hipotálamo. O hipotálamo, ela tem a função de controlar a temperatura, controlar a fome, controlar a sede, controlar as emoções, entre outras funções. Portanto, se o nosso organismo consegue fazer isso, é graças ao hipotálamo. É importante que você saiba disso. Portanto, para que o encéfalo fique bem, para que o encéfalo desempenhe as suas funções, para que as células presentes no encéfalo, que são os neurônios e as células de glias, fiquem bem e desempenhem as suas funções, é preciso o oxigênio, é preciso a glicose. Portanto, quais são as artérias que permitem com que chegue sangue contendo a glicose, contendo o oxigênio para o encéfalo? Quais são essas artérias que irrigam o encéfalo? Portanto, o encéfalo é irrigado por duas artérias. Atenção, esta é uma das partes mais importantes desta aula. Por isso que eu já estou a chamar a tua atenção desde já. É importante que você compreenda isso. Atenção, o encéfalo é irrigado por duas artérias. Quais são? A artéria carótida interna e artérias vertebrais. Portanto, a artéria carótida interna e artérias vertebrais são as artérias que fornecem, são as artérias que transporta o sangue contendo oxigênio e glicose ao encéfalo. É importante que você perceba isso. Portanto, a artéria carótida interna dá origem no pescoço. E são duas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Estão localizados na região frontal do pescoço, ou seja, estão localizadas essas artérias na região de frente ou em frente do nosso pescoço. Portanto, essas artérias, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, localizado na região frontal do nosso pescoço, quando elas entram no crânio, acabam se ramificando em três tipos de artérias. Aquelas estão localizadas na parte esquerda acabam se ramificando em três, e aquelas que estão localizadas na parte direita também acabam se ramificando em três tipos de artérias, uma de cada lado. É importante que você perceba isso. Portanto, se ramifica em artérias cerebrais anterior, artérias cerebrais média e artérias cerebrais posterior. Atenção, uma de cada lado. Portanto, essas artérias, a artéria carótida interna, que acabam se ramificando em essas três artérias, que são artérias cerebrais anterior, média e posteriores, elas irrigam duas regiões do cérebro. Atenção, irrigam duas regiões do cérebro. Quais são essas regiões? Elas irrigam a região do lobo frontal do cérebro, basicamente aqui na nossa testa, nesta região da nossa testa, isso já a nível do cérebro. Portanto, essas artérias irrigam esta parte do cérebro e também irrigam na região do lobo parietal do cérebro, basicamente nesta região de cima da nossa cabeça, aqui em cima da nossa cabeça, aqui no meio, na parte de cima da nossa cabeça, chama-se lobo parietal. Isso já a nível do cérebro. Portanto, essas artérias carótida interna irrigam estas duas regiões, o lobo frontal do cérebro e também irrigam o lobo parietal do cérebro. É importante que você perceba isso.
As artérias vertebrais também dão origem a nível do nosso pescoço e também são duas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Estão localizadas na região posterior a nível do nosso pescoço, ou seja, estão localizadas na região de trás do nosso pescoço, uma de cada lado, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. É importante que você perceba isso. Portanto, quando essas artérias entram a nível do nosso crânio, elas se juntam e formam uma única artéria, chamada de artéria basilar. É importante que você perceba isso. Portanto, as artérias vertebrais, elas irrigam nesta região aqui do cérebro, chamado de lobo occipital, basicamente nesta região de trás da nossa cabeça, a nível do cérebro, tem uma região chamada lobo occipital. Portanto, essas artérias irrigam nesta região do lobo occipital e também irrigam nesta região do lobo parietal. Portanto, uma em cada lado. Um do lado esquerdo e outra do lado direito, chamado de lobo parental. É importante que você perceba isso. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Portanto, além só de irrigar o lobo occipital e o lobo parental esquerdo-direito, essas artérias também irrigam o cerebelo. Além só de irrigar o cerebelo, elas também irrigam o tronco encefálico e também irrigam o tálamo e o hipotálamo. É importante que você perceba isso. A artéria carótida interna, com suas ramificações, outras do lado esquerdo, outras do lado direito, e as artérias vertebrais, uma do lado esquerdo e direito, que se une e forma a artéria basilar, a nível da base do nosso cérebro, elas se unem, elas se juntam e formam o circuito de Willis. O que é isso do circuito de Willis? O circuito de Willis é uma rede das artérias formada pela união das artérias carótida interna e artérias vertebrais. Portanto, qual é a função desse circuito de Willis? O circuito de Willis, ela serve como se fosse um mecanismo de defesa para o próprio encéfalo. Ou seja, o circuito de Willis garante o fornecimento de sangue ao próprio encéfalo em caso de haver uma obstrução, em caso de haver um bloqueio a nível destas artérias, a nível do encéfalo. Portanto, atenção, esta é uma das partes mais importantes, a parte mais importante desta aula, quando haver uma ruptura, ou quando haver uma obstrução, ou quando haver um bloqueio a nível dessas artérias, levam à hipóxia a nível do encéfalo. Consequentemente, estou a dizer com que leva à falta de oxigênio a nível do encéfalo. E isso faz com que haja a morte de neurônios. Consequentemente, isso levará ao aparecimento ou ao surgimento do AVC. Quantos tipos de AVC existem e quais são as suas características? Atenção, fique atento para poder compreender isso. É importante também que você saiba disso. Dizia eu, existem dois tipos de AVC. Temos o AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Portanto, comparando entre o AVC isquêmico com o AVC hemorrágico, o AVC isquêmico é o mais comum. Acredita-se que 80 a 85% dos casos de AVC é o AVC isquêmico. Portanto, o AVC isquêmico é o mais comum. Portanto, o que ocorre neste tipo de AVC? Neste tipo de AVC, que é o AVC isquêmico, há um bloqueio do fluxo sanguíneo. Este bloqueio do fluxo sanguíneo ocorre por coágulos, mas também pode ocorrer por placas gordurosas. Portanto, este bloqueio do fluxo sanguíneo por placas gordurosas ou por coágulos, implica o fornecimento de oxigênio, implica o fornecimento de glicose para os neurônios. E como consequência disso, os neurônios começam a morrer. Portanto, imagina que este é o circuito de Willis. Atenção, estou a dizer imaginar. Imagina que este é o circuito de Willis. Este aqui é a artéria cerebral anterior. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Este é a artéria cerebral média. Este do lado esquerdo e este do lado direito. E este é a artéria cerebral posterior. Um do lado esquerdo e este aqui do lado direito. Portanto, imagina-se na artéria cerebral posterior, este do lado direito, haver presença
de coágulos aqui haver presença de placas gordurosas. Portanto, se há presença desses dois elementos, significa que o sangue contendo oxigênio, contendo glicose, que deve passar por esta artéria para poder irrigar nesta região, estará comprometida, estará bloqueada. Isso significa que o sangue não vai poder passar para poder nutrir esta região. Portanto, isso vai fazer com que os neurônios presentes nesta região, como tu podes ver aqui na imagem, começasse a morrer. Portanto, é isto que ocorre no AVC isquêmico. Há um bloqueio de fluxo sanguíneo por coágulos ou por placas gordurosas. Este bloqueio vai fazer com que o sangue não passe. Este mesmo sangue contendo oxigênio, este mesmo sangue contendo a glicose. Portanto, se o sangue não está a passar para poder chegar nesta área, significa que nesta área, os neurônios presentes nessa área, elas não vão ter acesso ao oxigênio, não vão ter acesso ao glicose. E, como consequência, esses neurônios presentes nesta área começam a morrer. Portanto, é isto que ocorre no AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, comparando com o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico é o menos comum. Acredita-se que 20 a 25% de casos de AVC é o AVC hemorrágico. Portanto, neste tipo de AVC, o que ocorre? Neste tipo de AVC, há ruptura de um vaso sanguíneo, há ruptura de uma das artérias que irrigam o encéfalo. Portanto, esta ruptura é uma das artérias que irrigam o encéfalo, causa a hemorragia a nível do próprio encéfalo, causa derramamento de sangue a nível do próprio encéfalo, causa derramamento de sangue a nível da massa cinzenta, a nível da massa branca no encéfalo. Portanto, esta ruptura é uma das artérias que irrigam o encéfalo, implica o fornecimento de oxigênio, implica o fornecimento da glicose para os neurônios e, como consequência disso, os neurônios começam a morrer. Portanto, imagine que esta é a artéria cerebral posterior, este do lado esquerdo e este do lado direito. Portanto, essa artéria cerebral posterior do lado direito, o sangue tem que fluir até esta região para poder nutrir, para poder irrigar esta área. Portanto, quando haver uma ruptura nesta artéria, significa que haverá derramamento de sangue a nível do encéfalo, a nível desta área que está a haver essa ruptura. Haverá derramamento de sangue a nível da massa cinzenta, a nível da massa branca do próprio encéfalo. Significa que esta região aqui, que deveria ser nutrida, o sangue contendo oxigênio, contendo a glicose, ela não está a chegar lá. Portanto, como consequência disso, haverá morte de neurônios nesta região na qual o sangue contendo oxigênio, contendo glicose, não está a chegar, porque o sangue está a se derramar, automaticamente não está a chegar na região que se pretendia. E isso vai fazer com que haja a morte dos neurônios por falta de oxigênio, por falta de glicose. Portanto, é isso que ocorre a nível. Aliás, é isso que ocorre no AVC hemorrágico. Portanto, esta ruptura é causada por dois mecanismos. É causado por hipertensão arterial e é causado também por aneurisma cerebral. É importante também que você saiba disso. Quais são os sinais e os sintomas do AVC? Atenção, fique atento para poder compreender isso. É de extrema importância também que você saiba disso. Quais são os sinais e os sintomas do AVC? Você tem que entender que os sinais e os sintomas do AVC dependem da parte ou depende do local do encéfalo em que estiver a decorrer o AVC. Volto a repetir. Os sinais e os sintomas do AVC dependem da parte ou depende do local em que estiver a decorrer o AVC. Se, por exemplo, o AVC estiver a decorrer a nível do cerebelo, o paciente terá dificuldade em manter equilíbrio e também terá movimentos desorganizados. Por quê? Porque o cerebelo é que garante o movimento, é que garante
o controle do equilíbrio. Portanto, se este AVC estiver a decorrer no cerebelo, este paciente terá dificuldade em manter o equilíbrio e movimentos desorganizados. Portanto, se o AVC estiver a decorrer a nível do lobo occipital, este paciente terá dificuldade para poder ver. Por quê? Porque o lobo occipital é responsável pela visão. Portanto, se o AVC estiver a decorrer nesta região do lobo occipital, este paciente terá dificuldade para poder ver. Se o AVC estiver a decorrer no tronco encefálico, este paciente terá dificuldade para poder respirar, terá alterações na frequência cardíaca e também terá alterações na pressão arterial. Por quê? Porque o tronco encefálico é responsável por controle da frequência cardíaca, controle da frequência respiratória e controle da pressão arterial. Portanto, se esta AVC tiver a decorrer no tronco encefálico, este paciente terá dificuldade respiratória, alterações na frequência cardíaca e alterações na pressão arterial. De um modo resumido ou de um modo geral, existem sinais e sintomas comuns do AVC. Quais são? Paralisia de um lado do corpo, dificuldade para falar, dor de cabeça, perda do equilíbrio e alterações na visão. Portanto, esses são os sinais e os sintomas comuns do AVC. É importante que você saiba disso, mas não esqueça aquilo que eu estava a dizer. Os sinais e os sintomas da AVC dependem do local ou depende da parte do encéfalo que estiver a decorrer o AVC. É importante que você também saiba disso. Portanto, quais são os fatores de risco do AVC? Fique atento para poder compreender isso. É importante também que você saiba disso. Quais são os fatores de risco do AVC? Os fatores de risco do AVC são hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, idade avançada, consumo excessivo de drogas, consumo excessivo de sal. Portanto, quais são as prevenções da AVC? As prevenções da AVC, ou seja, as formas de como prevenir o AVC é controlar a hipertensão arterial, consumir pouco óleo, ter um peso normal, praticar atividade física e evitar o consumo excessivo de sal. Como é que é feito o diagnóstico do AVC? É de extrema importância que você saiba disso. Como é que é feito o diagnóstico do AVC? Fique atento para poder compreender isso. Portanto, o diagnóstico do AVC é feito por anamnese, por exame físico e confirmado pelos meios auxiliares de diagnóstico. Portanto, durante a anamnese, do modo geral, tu deves investigar os sintomas que o paciente apresenta, como fraqueza, ver se o paciente tem um lado do corpo parado, ver se o paciente tem alteração na fala, ver se o paciente tem alteração na visão e ver se o paciente queixa-se de dor de cabeça. Portanto, durante o exame físico, tu deves avaliar a função neurológica deste paciente, ver se o paciente tem força, ver se o paciente apresenta sensibilidade, ver se há uma alteração na visão ou na fala deste paciente. Também deves avaliar o paciente para ver se ele apresenta sinais de irritação meninges. Portanto, além disso, tu também deves avaliar a pressão arterial deste paciente, bem como a saturação de oxigênio. Portanto, os meios de uso de diagnóstico mais usado para confirmar o AVC é a tomografia computadorizada do crânio. Por que este exame? Este exame é rápido e também permite diferenciar se o paciente tem AVC isquêmico ou se o paciente tem AVC hemorrágico. Isso permite dar uma melhor conduta no momento de urgência. Portanto, é de extrema importância que você saiba disso. Portanto, como é feito o tratamento do AVC? Atenção, fique atento. Esta é uma das partes mais importantes desta aula. Por isso que eu já estou a chamar a sua atenção desde já. Como é feito o tratamento do AVC? Atenção, você tem que entender de uma vez por todas que o tratamento do AVC depende do tipo do AVC que o paciente tem. Se o paciente tem AVC isquêmico, o seu tratamento será diferenciado, será diferente daquele paciente que tem AVC hemorrágico. Portanto, isso é o primeiro passo que você deve saber. O tratamento do AVC depende do tipo do AVC que o paciente tem. Por exemplo, se o paciente tem AVC
isquêmico, o que deve-se fazer? Deve-se desobstruir a artéria que irriga o encéfalo, contendo o coágulo, usando os trombolíticos. O que são isso de trombolíticos? Trombolíticos são medicamentos ou são fármacos usados para desfazer um coágulo. Imagina que este é o circuito do Willis. Atenção, imagina que este é o circuito do Willis. Esta é a artéria cerebral anterior do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Esta é a artéria cerebral média do seu lado esquerdo e direito. Esta é a artéria cerebral posterior do seu lado esquerdo e direito. E esta é artérias vertebrais do seu lado esquerdo e direito que se une ou que se junta e forma a artéria basilar. Então, imagina que o sangue deve passar da artéria cerebral posterior do seu lado direito para irrigar nesta região ou para fornecer o sangue contendo oxigênio e glicose nesta região. Então, imagina se porventura ter um coágulo nesta artéria, significa que o sangue não passará para esta região. Isso significa o quê? Que o coágulo, como tu podes ver aqui na imagem, vai impedir com que o sangue passe para esta região para poder ser nutrida. Como consequência disso, os neurônios estarão a morrer, estarão a morrer, neste caso. Portanto, o que vai se fazer? Os médicos vão introduzir este medicamento chamado trombolíticos para poder desfazer este coágulo que está aqui nessa região, que está a impedir com que o sangue passe para o outro lado. Portanto, esse medicamento vai desfazer este coágulo. É importante que você saiba disso. Mas, além só de usar os trombolíticos, também pode-se usar os trombotomia. O que é isso? Consiste na remoção de coágulos usando os catéteres. Para além só de usar os trombolíticos para tratar o AVC isquêmico, existe uma outra forma de tratar, é através da trombotomia. O que é isso de trombotomia? Na trombotomia consiste na remoção de coágulos usando o catéter. Imagina que este coágulo aqui está a impedir com que o sangue contendo oxigênio e glicose passe para uma determinada região na qual ele deve irrigar, na qual deve fornecer o sangue contendo oxigênio e coágulo. Portanto, o que os médicos vão fazer? Os médicos vão remover este coágulo com catéter, permitindo assim com que o sangue passe de uma vez por todas, permitindo com que o sangue não tenha dificuldade na sua passagem, possa passar na sua quantidade normal para poder irrigar aquela região. O tratamento da AVC hemorrágico consiste primeiramente em controlar e estancar a hemorragia. É importante que você saiba disso. Portanto, neste tipo de AVC, os médicos irão fazer uma cirurgia para poder drenar o sangue. Imagina que esta é a artéria cerebral posterior no seu lado direito. Portanto, imagina que nesta artéria, porventura, ocorre uma ruptura. Significa que o sangue sairá desta artéria e irá ir para as regiões do encéfalo, irá se derramar para a massa cinzenta e branca do encéfalo. Isso significa que o sangue não poderá passar para esta região na qual deve fornecer o sangue contendo oxigênio, fornecer o sangue contendo a glicose. Portanto, o que os médicos vão fazer? Os médicos vão fazer, como tu podes ver aqui, os médicos vão fazer uma cirurgia para poder drenar o sangue que está a sair dessa artéria. Portanto, este é o tratamento que se faz no AVC hemorrágico. Portanto, para além só de este tratamento, tanto como no AVC hemorrágico, tanto como no AVC isquêmico, um outro tratamento que este paciente deve fazer é a fisioterapia, com o objetivo de recuperar a mobilidade do próprio paciente.